Bom dia, herdeira! Como você está? Tomou seu chazinho de consciência hoje? Se não tomou, venha comigo. Mas é dramática, né? O que você pensa dessa minha abertura? Eu amo. Deixa eu tomar mais um pouquinho. Amo um chazinho. O nosso chazinho de consciência, ele tem o objetivo de, ampliar a sua consciência para que você, de fato, viva uma vida plena aqui nesta dimensão, porque sim, foi o que Jesus conquistou para nós, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia do amor dele, cheia da verdade dele, cheia da alegria e da paz. Amém? Então, no dia de hoje, no nosso chazinho de consciência de hoje, vamos conversar sobre um tema que eu pensei, como assim eu nunca falei sobre isso? Ou eu nunca falei sobre ele? Aliás, eu sempre falo sobre ele, mas de forma mais indireta ou superficial. Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas. Já lembrei daquela música. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. Me empolguei aqui. Bom dia, herdeira! Hoje nós vamos conversar sobre ele, sobre quem é ele, sobre como ele pensa, como ele age, quem é ele, quem é este ser que nós servimos, que nós amamos e que é a razão da nossa vida, da nossa existência, né? Eu sempre falo sobre ele de forma indireta, mas hoje vamos... Bom dia! Hoje vamos esmiuçar e mergulhar nas profundezas do Espírito. Aleluia! Se você quiser ler junto, nós vamos ler Lucas 15, aquele trecho que fala a parábola do filho pródigo, tá? Mas não vamos falar do filho hoje, vamos falar do pai. Esse é o nosso tema de hoje, do nosso chazinho de consciência. Afinal, quem é o pai? Afinal, que pai é esse que nós servimos? Que Deus é esse? Ele é Deus ou ele é pai? Quem Jesus veio revelar quando esteve aqui na Terra? Quem? Ai, meu Deus! Vamos lá, vamos começar com a leitura e depois a gente conversa sobre, tá bom? Para lá, eu tô com o computador aberto, tô com a Bíblia aberta no computador. Lucas 15, a partir do 11, do versículo 11, tá? Eu vou ler bem rapidinho. Jesus continuou, ele estava contando algumas parábolas e chegou nessa última parábola desse capítulo. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Estando ainda longe,
O seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ai, por que eu me encanto tanto com essa história? Coisa que antes nunca. Essa parábola não é sobre o filho. Essa parábola é sobre o pai. Colocaram um dia, né, a parábola do filho pródigo, mas a verdade é que essa é a parábola do pai, do verdadeiro pai, que Jesus veio apresentar. Ai, me dá vontade de chorar, mas vamos lá. Na velha aliança, aliás, vamos lá no começo. Adão, lá na criação. Quando o Senhor criou o ser humano, ele criou com esse propósito, relacionamento. Então, desde sempre, o propósito do ser humano era se relacionar com o Senhor. Era ter intimidade com o Senhor. Eu tô olhando pra cima porque entrou uma abelha aqui no meu escritório. Mas acho que não vai dar nada, não. Fique longe de mim, ok? Desde sempre, o propósito do Senhor era o relacionamento. O Senhor, lá no Éden, se relacionando com o ser humano. E vivendo em plena harmonia, né? Um relacionamento perfeito, maravilhoso, nada faltava. Mas a gente já sabe, né, toda a história. O homem não creu no que o Senhor falou. Por incredulidade, ele foi e comeu do fruto. Assim, abriu porta para o pecado e desde então houve uma ruptura na relação do ser humano com Deus, certo? Certo. Então, toda a trajetória que nós temos ali no Velho Testamento, narrando como era a velha aliança, onde, para se achegar a Deus, o homem passou a oferecer sacrifício, e então ele poderia, né, ter o seu pecado perdoado e poder acessar a Deus. Isso era feito através dos sacerdotes, vocês lembram, né? Tô falando aqui com irmãs, com mulheres cristãs. Através do sacerdote que entrava no templo, oferecia o sacrifício, né, de animais, derramava sangue e havia perdão de pecados. Pronto. E assim era a relação. Então era um Deus basicamente distante. Não que esse fosse o desejo dele, mas era assim que funcionava, né? Um Deus distante, onde eu cumpro regras, onde eu obedeço, faço sacrifícios e consigo acessá-lo, né?
Mesmo assim, nem pessoalmente. Sempre tinha um intermediário nessa história, que no caso era o sacerdote. Exceto homens que tinham uma intimidade com o Senhor, que falava cara a cara com o Senhor, tipo Moisés, Davi, em alguns momentos, né? Enfim. Tá. Então, essa era a velha aliança. Esse é o formato da velha aliança. Quando veio aquele que os profetas profetizaram, aquele que os profetas esperaram, quando Cristo veio, o Verbo encarnado, Deus se fez carne, habitou entre nós, e depois passou pelo processo da cruz, morreu, ressuscitou e tudo mais, nós passamos a viver uma nova vida com Jesus, certo? Nós passamos a viver a nova aliança com Jesus. Uma hora eu quero fazer um chazinho só pra gente conversar sobre a nova aliança. Mas então, nós passamos a ter essa nova relação com o Senhor. Quando Jesus veio e ele estava narrando esse texto, essa parábola, entenda, herdeira querida, deixa eu tomar um chá. Até então, na velha aliança, as pessoas se relacionavam com o Senhor da forma que eu acabei de narrar. Quando Jesus veio e trouxe essa parábola, ele veio apresentar essa faceta de pai. Tanto que era um absurdo. Como assim? Jesus, estava lendo em João ontem, sobre Jesus chamar Deus de pai. Tipo, era uma blasfêmia. Como assim esse homem chama Deus de pai? Quer dizer que ele é Deus também? Então, assim, é uma coisa assim que você... Ah, meu Deus, é um absurdo ele chamar Deus de pai. E muito menos ensinar a gente, ser humano, chamá-lo de pai, né? Eu ia fazer esse pedido, um vídeo somente sobre a nova aliança. Ai, sim, eu vou fazer. Aí eu aviso vocês com antecedência, porque essa vai ser libertadora. Pode deixar anotado, tá? Voltando. Então, quando Jesus veio e falou, narrou essa parábola, entenda, herdeira, isso foi como fala? Uma blasfêmia? Não. Uma coisa extraordinária, uma coisa... um escândalo é a palavra. Um escândalo. Como assim? Esse pai perdoou o filho? Como assim? Né? De acordo com a lei, o que esse filho fez de ter pego a herança antes da hora, ter gastado com tudo que ele quis gastar, e depois retornado para casa, esse filho ele poderia, de acordo com a lei, ter sido levado à praça pública, apedrejado até a morte. De acordo com a lei. Lembra? Antes a gente focava em obediência à lei, na velha aliança. Então, ele, de acordo com a lei, ele poderia ter sido levado em praça pública e morto. Quando Jesus diz, o filho voltou, o pai o avistou e correu ao seu encontro e colocou sandálias nos pés e anel no dedo e fez uma festa e fez um churrasco. Como assim esse pai fez isso? Era um escândalo. Como assim? Esse é Deus, então? Sabe? Foi uma... Uau! Uma coisa assim extraordinária de se conhecer, de se saber. Porque Jesus veio apresentar o Pai. Jesus, todo ser humano, ele se relaciona com uma divindade, com um Deus, e aí seja qualquer que seja o Deus com D minúsculo, né? Todo ser humano se relaciona e anseia por uma transcendência, por algo que está acima de nós, né? Por algo que os nossos olhos não podem ver. Então, todo ser humano anseia por isso. Eu tenho uma frase do pastor Paulo Porges Jr. que ele diz assim: todos os caminhos levam a Deus, só um leva ao Pai. Eu super concordo com essa frase, porque cada um tá adorando seu Deus aí em algum lugar, de alguma forma. Vários caminhos, né? Mas só um caminho leva ao Pai.
E é esse Pai que nós temos o privilégio de experimentar, de nos relacionarmos, de vivenciarmos uma vida com Ele. Então Jesus mostrou quem é esse Pai. E veja que aqui nós temos dois cenários. Nós temos aquele filho, duas perspectivas, né? O mesmo cenário. Nós temos aquele filho rebelde que negou esse pai. Ai, não quero saber. Imagina, gente, pegar a herança do pai antes da hora. Quer dizer, tô nem aí pra você. Quero meu dinheiro, tô vazando embora cuidar da minha vida, né? Esse filho rebelde, esse filho que tô nem aí pra esse pai, pra essa família. Em contrapartida, numa outra perspectiva, nós temos o filho obediente. Um perigo, o filho obediente. O filho obediente, que cumpria toda a regra, toda a lei, estava super chateado, magoado, ofendido, porque o pai perdoou o outro filho, o filho rebelde, e ainda fez festa pra ele, pelo amor de Deus, e botou o dedo na cara do pai. Eu sempre te obedeci. Olha a obediência aí. Eu sempre te obedeci. Eu nunca te afrontei, né? Tal. E você nunca me deu um cordeiro, um novilho. Novilho, ele disse, né? Um novilho pra festejar com os meus amigos. Agora vem esse filho seu aí, rebelde, gastador, beberrão, e o senhor faz uma festa pra ele? Que absurdo. Quer dizer, veja só esse cenário. Jesus estava narrando essas parábolas. Tinha tanto pessoas comuns ouvindo quanto os fariseus. Porque dentro desse cenário, os fariseus têm a ver com o filho mais velho, que são os cumpridores da lei, que são os que dão carteirada em Deus. Eu obedeci, eu jejuei, eu orei, eu fiz, cadê a minha bênção? Eu já fui muito farisaica, seria isso? Farisaica. Já fui muito, assim. Na verdade, eu vivia entre dois extremos, né? Ora, eu acertava, fazia tudo certinho, obedecia, jejuava, orava, ia pro monte, parará, e depois dava carteirada em Deus, falando, cadê minha bênção? Por que o senhor não me abençoa? Por que o senhor abençoa fulano e não me abençoa? Aí no outro extremo, ora, eu era a filha rebelde, né? Fazia alguma coisa, pecava contra o Senhor ou contra o meu irmão. E, ai meu Deus do céu, eu não sou digna, vou levar uma varada do pai, né? Mas graças a Deus o Senhor alinhou meu coração, alinhou meu entendimento, ampliou a minha consciência e hoje eu posso me relacionar com ele de forma sadia, né? De forma constante, não mais aquela... Enfim, volta pra cá. Então, o Jesus estava contando a parábola para ensinar tanto ao povo quanto aos fariseus que o filho rebelde, perdido lá no rolê, quando ele se arrepende, volta para casa, ele tem a porta aberta. Ele tem um banquete esperando por ele. E veja, eu até observando a atitude desse menino, ele não voltou arrependido e, ai meu Deus do céu, na verdade bateu o sofrimento lá, a escassez total, e ele falou, quer saber, pelo menos serei um servo do meu pai, né, vou comer como os empregados do meu pai. Nem ele conhecia o pai direito, e tampouco o filho que estava dentro de casa, que estava lá, super obediente, também não conhecia o pai, porque o pai pega no final e fala, filho, mas tudo que eu tenho é teu, por que você não pegou o novilho e foi desfrutar com seus amigos? Tipo, é nosso, né? E Jesus veio mostrar isso. É tudo nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, né? Tudo que é do Pai é nosso. E aí quando Jesus... Isso é a parábola que Jesus está contando antes da sua morte, antes da obra consumada. E aí quando ele consuma a sua obra... Ai, agora dá vontade de chorar. Quando ele consuma a sua obra naquela cruz, ele está dizendo, gente, agora acabou. Agora eu coloquei um fim na velha aliança e dei início a uma nova aliança. Uma aliança onde nós não precisamos de intermediários para nos achegar no Pai.
Uma aliança em que todos temos livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus, através do único caminho que leva ao Pai. Lembra? Jesus é o único caminho que leva ao Pai. De novo, tem vários caminhos para vários deuses por aí, mas só um, o Cristo, leva ao Pai. E que Pai que é esse, Suelen? Porque é sobre isso, né? Quem é Deus? Quem é o Pai? É esse Pai lá do jardim, que vinha na viração do dia se relacionar com o homem. Gente, para pensar qual o motivo que Deus tinha para criar o bendito do ser humano, sendo que ele era pleno em si mesmo. Ele era suficiente, ele é. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não tinha por que inventar essa dor de cabeça que foi o ser humano, a criação do ser humano. Mas ele era tanto amor. Ele é tanto amor que ele precisava transbordar. Certa vez eu escutei essa frase assim. Eu falei, é isso. Ele não precisava do ser humano, mas ele é tanto amor que ele precisava transbordar. E aí ele criou o ser humano. E ele desejou se relacionar com o ser humano. Tem noção? O Criador dos céus e da terra, do universo, do sistema, da galáxia, sei lá do que, do infinito, da eternidade, o Criador da eternidade. Ele desejou se relacionar com o ser humano. E é o que ele deseja até hoje. Toda a história da humanidade nos traz até aqui com vários cenários do Senhor puxando o homem de volta para ele, sabe? Atraindo o homem de volta para ele. Porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa vida, a vida verdadeira. Todo o restante de vida é uma ilusão. Fora do Senhor, tudo é ilusão. A vida verdadeira está dentro do Senhor, nessa intimidade com o Senhor, nessa relação com o Senhor. Não mais naquele lugar onde eu obedeço para receber as bênçãos. Não mais naquele lugar onde eu faço check, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu fui no monte, porque eu pererê. Velha aliança. Agora, porque eu o conheço face a face. Agora, porque eu quero ser amiga dele. Agora, porque eu quero mergulhar nas profundezas que ele tem para me revelar. Jesus disse também: a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Agora. Às vezes a gente tem uma expectativa de uma eternidade numa vida futura, numa outra dimensão. Mas Jesus disse, começa agora. Porque se a vida eterna é conhecer o Pai, conhecer o Filho, o que a gente está esperando para viver a vida eterna? Não se espera, se vive. Entende? Se vive. E como é que vive? Chamando de Pai. Se relacionando com o Pai. Isso, nova vida aqui e agora, exatamente. Agora. Numa vida nova, numa mentalidade nova, numa perspectiva nova. De que Deus não é mais o meu Papai Noel, para quem eu recorro quando eu estou com conflitos e problemas. Ou quando eu desejo adquirir coisas. Pelo amor de Deus. Deus é o meu melhor amigo. O Pai é em quem eu confio, é quem me orienta, é quem me aconselha, é quem está perto, Deus Emanuel, né? É quem me revela aquilo que está oculto em seu coração, porque ele revela. Ele revela, ele tem prazer em se revelar aos seus, aqueles que o amam, né? Que mais? Existe um reino, existe um trabalho a ser feito para ele e com ele, que é
pregar esse reino para todos, para que todos vivam essa vida plena em abundância. Não significa que seremos isentos de dores e desafios. No encontro passado, no chazinho de consciência, falamos sobre dor. Se você quiser assistir, estamos sujeitas às dores. Mas a nossa convicção é que Ele está conosco em todo tempo. Não importam as circunstâncias. Entende? Ele nos acolhe, Ele nos seca as lágrimas, Ele nos dá esperança, Ele nos muda a perspectiva, a mentalidade. Antes de eu falar, Ele já proveu o cordeiro. Abraão tinha esse mesmo pai. Sim! Abraão é um deles que conseguiu ver o pai antes, né? Antes da nova aliança, antes de Jesus chegar. Abraão já tinha essa fé, verdade, ele já viu. E ele viu o cordeiro, inclusive, ele viu Cristo. Ai, gente, é uma delícia conhecer o Senhor e ser preenchida por essa verdade e crescer nesse conhecimento, sabe? Como amigo, senta na mesa, fala assim, pai, agora eu vou sentar com você, vou tomar meu café com você, eu vou tomar meu chazinho com você, ou eu vou tomar nada, eu vou tomar água, eu vou ficar aqui com você. Revela pra mim, Senhor. Revela esses lugares ocultos que eu ainda não descobri. Sabe, de amizade mesmo, sem esse monte de ritual que a gente coloca e um monte de check que tem que dar. Ai, tem que ler X versículos. Ai, tem que fazer X oração. Ai, tem que fazer intercessão. Ai, pelo amor de Deus, não. Vai desenvolver uma amizade com o Pai. Eu gosto muito dessa frase. Desenvolver uma amizade com o Pai. Porque daí você fala, como que desenvolve uma amizade? Ué, isso aí você sabe. Passando tempo, abrindo o coração, escutando o coração do outro. Escutando. Não só blá, 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 blá. Falando. Amém? Fez sentido pra você? Esse é o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Amém? Vamos tomar mais um chazinho que já está frio? Como que isso foi pra você? Como chegou no seu coração? Conta aí. É libertador porque a gente sai desse lugar de uma relação de barganha, sabe? A gente só quer amizade. A gente só quer conhecer. Sabe quando tem aquela pessoa que você não tem interesse nenhum nela? Assim, tipo, o que essa pessoa pode me oferecer? Não, eu só amo ela e quero ficar perto dela. Quero conhecê-la. Percebo que a mãe com o filho é muito assim, né? O filho não tem nada pra te oferecer. Por muito tempo. Ele só tira de você, na verdade, né? Mas é um amor, não é? É um amor que consome a gente. Agora você imagina na relação com o Pai. Um amor ainda mais verdadeiro, ainda mais puro, ainda mais livre de interesse, livre de decepções e expectativas. Ai, herdeira, desfruta, tá? Não fica só aqui no conhecimento, não. Vai desfrutar desse relacionamento com o Pai. Esse é o Pai que Jesus veio revelar. Amém? Guarda no seu coração. Vou salvar essa live, compartilha com uma amiga. E vamos sair da superfície. Vamos mergulhar no oceano do Senhor. Que tem muito para revelar. Tem muito para revelar. A Ana tá falando aqui. Ontem meditava sobre o relacionamento de Adão enquanto escutava o louvor Inocência do Baruch. Cheguei à conclusão que temos hoje essa oportunidade exatamente. Concordo, Ana? Ao jardim da inocência, né? Ir para esse lugar de desfrute, de abundância, de que nada nos falta porque Ele é suficiente. Ah, é uma delícia. Meu Deus do céu. Amor, amores, gratidão por estarem aqui ao vivo comigo. Que bom que fez sentido. Tô lendo a mensagem aqui. Nos encontramos na semana que vem e seguimos conhecendo o Pai, porque essa é a vida eterna. Tchau, tchau.